Cara, eu vou falar um negócio, eu atendo muito paciente com alto poder aquisitivo, né? Eu também. Os pacientes que eu atendia, primeiro, dinheiro não prediz felicidade. Nem de longe. Tem até uns estudos que tentam mostrar isso. Que até você ter um determinado patamar de, sei lá, os caras lá nos Estados Unidos falam em $70 mil por ano, uma coisa assim. Você consegue aumentar o seu bem-estar, relatado lá em pesquisa, mas depois que subir acima disso, não faz tanta diferença. É tipo, sei lá, no Brasil você ganhar 15 mil, mais que 15, 20 mil... Não vai ser mais feliz. Não necessariamente vai te causar mais bem-estar. Vai produzir tua felicidade proporcionalmente. Isso, não vai seguir as duas linhas, ela é chata. Mas do ganhar 1.000 por mês até 10 muda bastante. Sim, parece que tem um aumento de bem-estar. Tem algumas pesquisas que mostram isso. Agora é curioso, cara, porque quando eu atendia uma população com menor poder aquisitivo, parece que eles eram mais satisfeitos, cara. É muito louco isso, sabe? Parece que eu não sei explicar exatamente o raciocínio, tipo assim, existe um estresse, existe um pano de fundo, mas é como se fosse justificável a existência daqueles tipos de sintomas ou daqueles tipos de contextos, ao passo que no sujeito que ganha muita grana, parece que o próprio sujeito fica inquieto com a existência daquela insatisfação dado o contexto que ele está. É como se você tivesse muita grana, mas você não tiver nada além relativamente simplório para se agarrar, como um hobby, simplório não no sentido de superficial, mas simplório no sentido de fácil de atingir, um hobby, uma família, um esporte, É que eu acho que, tipo assim, uma rede de apoio, uma frase parece que o eu gostei dinheiro vai muito, corroendo, sabe? Quando veio tu e o André aqui, a gente falou dessa questão de jogar a bolinha, sabe? E parece que o que causa esse bem-estar é tipo tu ir jogando objetivos e ir buscando, e jogando objetivos e buscando. É que, cara, a nossa evolução inteira a gente foi um animal que trabalhou, né, cara, pra se sustentar vivo, pra se proteger. Eu boto adendo. A gente é um animal que trabalhou a vida toda, mas a gente tem grandes períodos de não fazer nada. Você pega as sociedades mais primitivas, é um nome feio, assim, mas elas têm grandes momentos de que elas não fazem nada. Não estão no celular, não estão nada. Elas estão ali. Você perguntou o que você está fazendo? Está fazendo nada, ele pode estar fazendo outras coisas, mas nada dentro dos conceitos. O famoso coçando. E é impressionante isso, né, cara? Porque não fazer nada é uma coisa que a gente não está mais acostumado. Né? A gente não para. E eu coloco essa perspectiva de não fazer nada no sentido de você ter a capacidade, às vezes, de parar e contemplar. Contemplar o que você fez. Eu adoro fazer alguma coisa e depois ficar... A Vitória sabe, ficar admirando ali 2 horas. Pô, aquele desenho lá que tu postou foi tu que fez aquilo lá? Do gorilão. Puta merda, velho. Tu ficou muito tempo admirando aquele desenho? Eu fico fora, né? E daí eu dou um risquinho a mais, assim. O meu problema com os desenhos é terminar eles, porque eu me apego ao desenho, e daí eu vou ler tudo. E tinha um professor meu que falava que um texto só tá pronto quando você decide que tá pronto. Quando você conclui que tá pronto, porque senão ele nunca tá pronto. Eu acho que o desenho só tá pronto quando você fecha o caderno e esquece ele. Isso, exato. E aí eu tenho preguiça de começar outros desenhos. Pô, mas tu manda bem, eu não sabia desse teu... Eles desenham muito melhor do que eu. Pô, voltando ali no assunto dos teus pacientes mais pobres e tal, tu acha que não pode ser porque os que estão ricos, eles têm muita ambição, e talvez por isso eles são ricos, e os que são mais pobres, eles não têm tanta? Eu acho que o dinheiro... Eu, inclusive, tenho uma experiência muito própria, pessoal, com dinheiro. O dinheiro, ele é uma parada que, se você não tomar cuidado, você começa, primeiro, a criar e sustentar um estilo de vida que você tem que correr atrás do seu próprio rabo. Então é aquele médico que você conhece, que tem 65 anos e precisa fazer plantão 3 vezes na semana de madrugada para sustentar o jatinho, o iate que ele tem, ou o jet ski que ele tem, um estilo de vida absolutamente caro. Ou você, então o dinheiro você pode criar um contexto com o dinheiro, um ambiente com o dinheiro que seja um ambiente naturalmente, essencialmente estressogênico. Você se estressa naquele lugar para sustentar tudo aquilo que você criou. E aí você não quer voltar porque pega mal para a sociedade, pega mal para os seus pares, etc. Você tem que sustentar aquilo meio que de uma forma automática, que pode ser ruim para você e pode estar te estressando, mas pelo contexto social você não volta atrás. Ou você perde um pouco a noção de quanto que você tem baseado no quanto você precisa ter, para onde você queria chegar.
e com base nas pessoas que você está convivendo e na comunidade que você convive e na experiência que aquela comunidade gera em você relacionado ao dinheiro que você tem. Tem uma pesquisadora chamada Nancy Adler. Ela é uma pesquisadora que fez uma série de estudos, não necessariamente sobre riqueza, mas sobre status socioeconômico. Status socioeconômico é o quanto dinheiro possibilita que você tenha de condições, tipo uma boa educação, etc. O que ela percebeu? Primeiro, se você ter pouco status socioeconômico, que normalmente está atrelado ao dinheiro, porque o dinheiro te dá um status socioeconômico, você pode ter uma boa escola, morar num bom bairro, ter segurança, etc. Mas se você tem um status socioeconômico baixo, que normalmente vem atrelado a você ter pouco dinheiro, isso é fator de risco para a saúde mental, porque muitas vezes você pode morar num bairro violento, você precisa dormir pouco, você come mal e você etc. Vê seu filho passando fome e isso te estressa e tal. No entanto, você... A pobreza insalubre, é isso que ele está falando. Exato. No entanto, ela percebeu que se você for uma pessoa com status socioeconômico alto, bastante dinheiro, mas subjetivamente você se sentir pobre, você pode ter tantos malefícios quanto a pessoa que é pobre. Mas o que seria subjetivamente se você sentir pobre? tem $1 milhão de reais e viver perto de pessoas com 100. Aí você é rico, você tem grana, mas você se sente pobre. Você pode, devido ao estresse e o contexto que aquilo gera em você, ter tantos problemas quanto uma pessoa que de fato tem um saúde. Os caras são meio burro, pô. Cara, eu acho que se perde, velho. É porque o dinheiro ele te possibilita modular mais ainda o louco, teu ambiente. Cara, mas pode o cara fica estressado por não ir de executiva pra França, cara. E um estresse tal qual o sujeito fica de ter que pegar um busão porque tá chovendo e não pode ir a pé. E o estresse gerado no ponto de vista fisiológico é o mesmo, embora em contextos não deveria se estressar por aquilo e outro se estressa. E isso é interessante. É assim, muito louco. Óbvio que com muito cuidado a gente diz isso, né, porque isso é muito polêmico, mas de uma certa forma a alegria também não tem a ver com a condição econômica. Você vai ser alegre, mesmo que se você tenha duras condições, em alguns momentos você vai ter de alegria, nem que seja aquele momento que você conseguiu comprar a tua carne de segunda para fazer né? Aquilo vai ser vivido como uma conquista. O cara que tem milhões, ele tem a frustração, às vezes, sei lá, porque o podcast dele não deu tantas views quanto ele gostaria que desse. Aquilo vai ser um problema, ele não vai dormir mal, ele vai ficar ansioso, ele vai ter rebuliços no estômago. É tudo relativo, né? Tipo, sei lá, a criança que ela quer muito jogar, tipo, ela quer terminar o trabalho de aula para poder jogar videogame. Daí ela consegue e ela tem uma felicidade X, mas talvez essa felicidade X seja a mesma que, sei lá, uma criança pobre, o pai chegou com... uma bola de futebol de ou presente. com carne, ele vai poder almoçar carne ao invés de salsicha, sabe? Aí vai ter, digamos, o mesmo grau de felicidade, sei lá. Cara, eu tenho uma filosofia que eu tenho cada vez me aproximado mais. O pessoal diz que eu sou minimalista, né? Até hoje eu não entendo o propósito disso. Outros dizem que eu faço parte do movimento FIRE. Nem sabia que isso existia. Também não. Que é um movimento que os jovens trabalham bastante durante os 20 aos 30, 35, juntam um grande poder econômico e vivem o resto da vida de renda. Também não sabia que isso existia. Parece que existe uma comunidade. Para vender curso. Cara, eu cada vez mais estou adepto à ideia de ter objetivos de vida atualmente considerados por vezes fúteis e fáceis de alcançar, porque na minha concepção vai ser muito mais protetor para mim do que criar um contexto de alegria e condicionar o meu bem-estar subjetivo ou o que chamam de felicidade. Dá um exemplo. Pode dar um exemplo? Cara, eu quero ter uma casa, uma família e rolar um filho na grama para ele ficar com coceira o dia inteiro. Tipo... esse é meu objetivo, sabe? Bem-vindo ao meu mundo. Só que em vez de eu fiz 3, né? O Fábio inveja a vida do cara. Que hora que você acorda? Vai na praia, surfa, volta pra casa, anda de skate numa pista, atende uns pacientes. Eu trabalho pra caramba. Mas, pô, o trabalho, cara, faz muito sentido. Mas você não precisa de uma BMW pra ser feliz, cara. Pariu. Entendeu? Eu tô sem carro agora, né? E pô,
uns meses atrás, até falei com um amigo meu, Belto, que eu tava a fim de comprar um carro. Daí eu fui ver o preço dos carros. Não é falta de dinheiro, mas daí você começa a botar na conta. Eu disse, não, velho, eu saio 2 vezes por semana de casa. O resto eu trabalho em casa. A gente foi viajar agora, a gente foi pra Urubici, aniversário da minha irmã. Aluguei um carro, velhinho, vale muito mais a pena. limpinho, tá Entrega ligado? ali, Eu entrego ali, acabou meus problemas, cara. Então, eu fico pensando assim, qual é a utilidade do carro? A minha geração ainda é uma geração que nasceu com fetiche em carro, que gostava de ostentar carro, mas isso hoje é um negócio que não tem mais. Né? Cara, eu não tenho carro. Eu tinha, eu vendi. Só os tiozão de 50 que nem eu que ainda gosta de ter o carrão, porque a molecada tem outros focos.